cheguei acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Para você que neste momento está orando, ou já orou, ou ainda não aproveitou essa oportunidade para orar, eu quero iniciar esse momento de celebração chamando a sua atenção para a importância que devemos dar a esta forma de adorar ao Senhor. Durante este mês de maio, temos meditado sobre o tema Famílias na Arca, um tempo para salvar. Considero que é um tema que tem sido muito propício para este momento em que nós estamos vivendo, onde temos que nos colocar no isolamento social, onde temos a oportunidade, ou talvez momentos de crises até mesmo, por estarmos mais próximos daquele em que amamos, ou distantes, mas vamos considerar estando mais próximos da família. E nesses dias nós temos trabalhado para poder preparar para você este material, em que você possa prestar o seu culto. E quando olho dentro desse contexto do tema, onde temos refletido sobre a história de Noé, eu vou agora lá para o final do dilúvio, quando o dilúvio cessou, quando o texto de Gênesis 8, no capítulo 18, o Senhor assim diz: então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé, é nisso aqui que eu quero que você preste atenção, versículo 20 de Gênesis 8. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a sementeira e a cega, e o frio, o calor e o verão e o inverno, dia e noite, não cessarão. Não forçando a mensagem do texto ou da história da vida de Noé, mas pensando hoje sobre esse tempo em que estamos precisando ficar isolados ou num distanciamento social, a pandemia naquela ocasião era o reflexo do pecado, porque a maldade dos homens havia aumentado. A pandemia que hoje nos faz estar dentro dos nossos lares, ajustando toda a realidade da nossa vida a comandos de homens, é também ainda um reflexo do nosso pecado. Mas quando olho que Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi
montar o altar para o Senhor, para adorá-lo, eu vejo com alegria porque este homem ficou registrado na história. Porque mesmo diante de longos dias, ali, naquela arca com animais e com a sua família, ele pôde aproveitar. Ele não, melhor dizendo, ele não esqueceu de que ali então havia um Deus cuidando deles. E por isso, quando ele desce, a primeira coisa que ele faz é adorar ao Senhor. Eu espero que ao final, de que nós não sabemos quando vai ser o final de toda essa pandemia, você esteja podendo então retornar a viver um tempo de comunhão, de adoração ao Senhor, mas chegar com alegria, preparando um altar, que você possa preparar um altar para o Senhor, para prestar essa sua adoração. Não sabemos quando ainda vamos voltar a viver esses encontros na igreja, mas quando voltar, volte com o seu coração como se tivesse descido da arca com a sua família, e que soube então que aqueles momentos, então, dias longos, o Senhor guardou você e sua família, salvou você e sua família, e você vai poder retornar e adorar ao Senhor. Lembre-se, muitos estão morrendo por causa da Covid-19. E se você voltar, é porque o Senhor ainda tem um propósito e uma missão para cumprir através da sua vida e da vida da sua família. Vamos louvar? Olá, igreja! Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor e a gente vai cantar a música Arde outra vez. Talvez você possa ter desanimado em algum momento, talvez você possa estar precisando de um renovo. E essa é a hora de você declarar a Deus para arder mais uma vez nosso coração. Amém? Arde outra vez. Give us the best,
Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, na sua presença, ó Pai, pedindo para o Senhor arder de novo em nós, ó Pai, de uma maneira ainda mais forte, Deus, de uma maneira ainda mais presente, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, nos entregar por completo, ó Deus, em suas mãos, ó Pai, para que o Senhor consiga agir 100%, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Porque Tu, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é o nosso bem mais precioso, ó Deus. É aquilo que temos mais importante em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos Te adorar, ó Deus. De geração em geração, Tu és. Contam-se os dias, passa a história. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. O amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. De geração em geração, Tu és. Morrem os reis, nascem os príncipes. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. O amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Deus, nos ajude, ó Pai, a levar esse amor, ó Deus. Ó Pai, esse amor tão grande, ó Pai, que a gente sabe, ó Deus, que todos procuram. Mas que muitas vezes nós não estamos tão preocupados assim em levar, ó Deus. Então, ó Pai, pedimos para que o Senhor nos dê ferramentas, para que o Senhor nos dê ousadia, ó Pai, para que a gente consiga, ó Deus, levar esse amor, ó Deus, a todas as pessoas, ó Pai. Porque é desse amor que elas precisam, ó Pai. É esse amor que elas tanto procuram, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor
uma vez, ó Deus, permitiu, ó Pai, que nós sentíssemos esse amor, ó Deus. Nós experimentássemos ele, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a passar isso à frente. Essa minha oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos, meus amados amigos. É com muita alegria que a gente está aqui para poder transmitir uma mensagem para você nesse momento crítico que a gente está vivendo, mas que a gente tem o entendimento de que Deus está conosco, está com nossas famílias e, obviamente, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar sobre isso nessa noite, vai falar sobre isso nessa mensagem, dizendo o quão importante é a família nesses momentos que estamos vivendo, mas não somente nesses momentos, em todos os momentos de nossa vida. Você aí na sua casa pode abrir em Marcos, no capítulo 12, versículo 30 a 31. É um texto bastante conhecido, um texto em que nós já sabemos, talvez de cor e salteado, sobre 2 mandamentos que Jesus deixou para nós, deixou para que nós pudéssemos refletir e também pudéssemos aplicar nas nossas vidas. Marcos 12, de 30 a 31, diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. A gente tem refletido sobre o tema Famílias na Arca, um tempo para salvar. E precisamos pensar também no que temos feito hoje para que nossas famílias sejam de fato salvas. E um dos principais pontos que devemos destacar na nossa vida familiar, de uma forma geral, é sobre o amor. Algo que é talvez muito pregado em nossas vidas, muito falado, mas essencialmente pouco praticado. Nós temos vivido num mundo hoje em que a tecnologia está substituindo muitas relações. É óbvio que o que estamos vivendo hoje possibilita com que nós tenhamos que usar isso, tenhamos que levar uma mensagem de forma online para você, mas precisamos entender que para tudo precisa haver um equilíbrio. Temos entendido que essa necessidade que temos de estar com a tecnologia em alta nas nossas vidas, utilizando smartphones, tablets, televisões, computadores, notebooks, enfim, para hoje é uma necessidade. Mas quantas vezes temos trocado as nossas relações familiares para poder estar com essa tecnologia tão enraizada em nossas mentes e em nossas vidas? Hoje em dia existem máquinas para tudo. Existem máquinas e também ilusões virtuais que criam imagens quase reais como nunca vistas. É óbvio que estamos utilizando, como eu disse, várias formas de levar o evangelho, levar a palavra para você, mas nada melhor do que o que a gente tem mais sentido falta, que é o calor humano, que é a comunhão, que é estar com os irmãos, que é estar com amigos, que é estar com outros familiares nossos, juntos, felizes, cantando louvores, todos juntos, olhando um nos olhos do outro. Esse momento vai passar, mas não podemos utilizar essa situação que estamos vivendo como uma regra de fé e prática na nossa vida. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, a gente acaba lembrando das palavras de Jesus que dizem: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Lá em Mateus 24:12 diz isso. A gente sabe que hoje, com o advento da tecnologia, com o aumento da tecnologia, a gente vê inúmeras formas de imagens que estão sendo transmitidas, inúmeras imagens que estão sendo mostradas. E uma delas é a tecnologia chamada 3D, ou seja, a tecnologia de 3 dimensões. Ela dá uma impressão de profundidade e alto relevo, parecendo que a imagem, na verdade, é um objeto real. Tenho certeza que muitos aqui já foram no cinema, já assistiram alguns filmes que utilizaram aquele óculos pouco confortável, claro, para a gente poder assistir o filme, mas que dá uma impressão de que a imagem está indo em direção a você, que a imagem está perto de você. Essa é a chamada tecnologia 3D. Mas eu queria saber de uma coisa, e você se pergunte aí na sua casa também. Já pensou se a gente pudesse expressar o nosso amor assim, como uma tecnologia 3D, de maneira que não sejam apenas palavras, mas algo profundo e relevante? A gente tem refletido em relação à família, não somente nós, outras igrejas também têm refletido nesse mês de maio, que geralmente focamos na família como um tema central. Temos pensado de que
precisamos praticar cada vez mais o ato de amar. Não somente as pessoas, não somente nossos amigos, mas também a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, aqueles que estão longe de nós, aqueles que estão perto de nós. Hoje estamos vivendo um tempo em que estamos mais próximos como família. Tenho certeza que você está aí na sua casa com sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. E tenho certeza que não tem sido muito fácil, né? Porque ter que ficar talvez todos os dias, o dia todo juntos, talvez não seja muito fácil. Mas entenda, meu querido, família é algo que Deus fez para poder fazer com que vençamos esse mundo juntos. E falando sobre uma questão de um amor relevante, de um amor profundo, a gente precisa entender que Jesus fez isso. É claro, estamos refletindo na vida de Noé e da sua família, mas podemos traçar um paralelo com a vida de Jesus, com os sacrifícios de Jesus naquela cruz, trazendo também para a vida de Noé e sua família quando entraram naquela arca. E eu pergunto para você, será que é possível ter esse amor profundo e relevante como Jesus teve? A gente vai refletir então nesse amor 3D, vamos dizer assim, esse amor em 3 dimensões. Pensando na cruz, refletindo na cruz, a primeira dimensão é a dimensão vertical. Você sabe como é que é o formato de uma cruz? É um pedaço de madeira para cima, na vertical, e um pedaço de madeira na horizontal, cruzando um ao outro. E a primeira dimensão, a dimensão vertical, é o amor a Deus. Pensando na vida de Noé e da sua família, Noé tinha uma relação íntima com Deus. Noé era um homem justo e bom, como diz a palavra de Deus lá em Gênesis. E precisamos pensar em por que Noé era chamado de justo e bom. Ele era justo e bom porque todas as decisões dele eram pautadas no amor que ele tinha para com Deus. E pensando na situação da cruz, a madeira vertical da cruz, essa madeira que a gente disse que ficava em pé, representa uma seta que liga o céu à terra. E como exemplo tivemos de Noé, como exemplo de Noé, a primeira dimensão de amor deve ser direcionada a Deus. Pois como diz lá em 1 João 4,19, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Pensando na história de Noé, Noé nada mais fez do que cumprir com o mandamento de Deus, cumprir com o plano de Deus. Mas ele não cumpriu por medo, não cumpriu apenas porque ficou assustado. Ele cumpriu única e exclusivamente porque ele amava a Deus. E traçando paralelo para com a cruz, comparando com a situação que Jesus viveu naquela cruz, ele o fez também porque ele amava a Deus. Somos capacitados a amar quando conhecemos o amor de Deus, que não é como o amor do mundo, que é passageiro e interessado. O amor de Deus, o chamado amor ágape, é verdadeiro. Quantas vezes temos utilizado a nossa família, temos estado com a nossa família, não temos tido amor, e a nossa família não tem amado a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes achamos que a família precisa tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, quando na verdade é Deus que deve ser o centro do universo, é o centro do universo da família. Precisamos entender cada vez mais que a família sim é importante, a família é um plano de Deus, mas nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Precisamos fazer com que a nossa família ame a Deus acima de todas as coisas, para que esse amor não fique apenas dentro da relação de pai, mãe, filho e filha, não, mas que todos juntos possam amar somente a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem amado a Deus? A sua família tem amado a Deus de todo o coração? Pense nisso, faça essa pergunta. Porque você precisa amar a Deus com todo o seu ser. A sua família precisa amar a Deus. Noé, por amar tanto a Deus, trouxe a sua família para o centro da vontade de Deus, para cumprir o chamado que Deus tinha, que era construir a arca, que era proteger os seus entes queridos. Precisamos pensar nisso, precisamos fazer com que nossas atitudes de amor a Deus sejam feitas também pela nossa família. A segunda dimensão, dessa dimensão 3D, desse amor 3D, desse amor em 3 dimensões, é a dimensão horizontal, que é representada pela madeira deitada, que é o chamado amor ao próximo.
A madeira horizontal da cruz representa uma seta que liga uma pessoa a outra. Eu tenho certeza que você na sua vida, você em estudos que você já fez, em lugares onde você já estudou sobre a palavra de Deus, você já deve ter ouvido essa analogia de que a cruz, a madeira em pé, é aquela que representa a ligação do homem para com Deus, e a madeira deitada, a madeira horizontal, é representada pelo amor do homem pelos outros homens, o amor que a gente tem pelo nosso próximo. E a gente precisa entender que a madeira horizontal representa essa seta que liga uma pessoa a outra. Diante de Deus, todos somos iguais. Foi por isso que no momento em que Noé estava construindo a arca, o desejo de Deus era que as pessoas também o aceitassem, era que as pessoas também entrassem naquela arca. Noé não construiu a arca apenas para a sua mulher, apenas para os seus filhos, apenas para as suas noras. Não. Ele queria que todos pudessem se salvar. Ele estava pregando a palavra, dizendo que o fim estava próximo. O dilúvio estava para acontecer. A única questão é que a sociedade, a população da época, os chamados amigos de Noé, seus vizinhos, não acreditaram na mensagem. E aí a gente pode pensar que Noé fez a parte dele. Amou o próximo, amou seus próximos, amou aqueles que zombaram dele, assim como Jesus também fez. Jesus, como homem que se fez carne para viver entre nós, provou que é amor até as últimas consequências. Ele amou seus discípulos que o abandonaram, amou os soldados que o machucaram, amou até mesmo a nós, que nem nascidos éramos. E por isso, de braços abertos naquela cruz, estendeu seu amor a todos os seres humanos. Como diz lá em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Voltando na vida de Noé, Noé procurou sim pregar da palavra, procurou sim pregar do evangelho, procurou sim alertar as pessoas sobre a necessidade de entrarem na arca, de se salvarem do dilúvio. O problema é que muitas vezes nós não estamos fazendo isso, nem mesmo com as nossas famílias. Não estamos pregando do evangelho para eles. Não estamos falando para eles o quão importante é aceitar a Jesus. Queremos às vezes conquistar o mundo. Queremos correr atrás de todos aqueles que não conhecem. Mas esquecemos de pregar o evangelho dentro da nossa própria família. Precisamos entender que o nosso primeiro campo missionário é na nossa família. E foi o que Noé fez. Primeiro a sua mulher e seus filhos conheceram da palavra, entenderam que era o amor de Deus. Logo depois, suas noras agregaram a família. E em seguida, não somente Noé, mas a sua família de uma forma geral, procurou pregar do evangelho para outras pessoas. E você, meu querido? Sua família tem sido testemunha viva e eficaz do evangelho de Cristo? Sua família tem utilizado a sua casa como se fosse a arca, onde é um lugar para salvação? Ou a sua casa tem sido uma arca de maldição para outras pessoas? E eu pergunto, você tem amado as pessoas que estão perto de você? Ame por obediência ao mandamento de Jesus. E a terceira dimensão do amor é a dimensão central, a junção das duas coisas. A gente pensando na figura da cruz, há uma junção naquelas duas madeiras, naqueles dois pedaços de madeira. E essa dimensão central é o chamado amor próprio. Mas calma, eu refiro ao amor próprio numa dimensão central referindo à cruz, ou seja, você está no centro da cruz. Isso é amor sacrificial, um amor capaz de se doar pelo outro. É o que Jesus fez na cruz. E é o que eu quero comparar com a vida dos filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tiraram toda a sua vida durante cerca de 120 anos para construir uma arca. Esqueceram de tudo o que deviam fazer para cumprir o chamado de Jesus Cristo, o chamado de Deus. Mas eles não fizeram isso por obrigação, não fizeram isso forçados, muito pelo contrário. Fizeram isso por amor a Deus e amor ao seu Pai. O amor é um sentimento, claro, também, é um mandamento, mas o amor é uma atitude acima de tudo.
É uma atitude que nos crucifica, nos faz negar nossos próprios interesses e egoísmos em prol do próximo. Trazendo novamente a figura dos filhos de Noé, eles não olharam as circunstâncias, não questionaram a sanidade de seu pai, não olharam para essa situação e viram como algo, isso está acontecendo porque nós pecamos, porque nós estamos errados. Muito pelo contrário. Eles olharam para a situação e viram como um chamado de Deus para as suas vidas. Assim como Noé viu um chamado de Deus para a vida dele, os filhos dele, a sua mulher também e as suas noras viram como um chamado, uma escolha de Deus. Deus escolheu a família de Noé para poder entrar naquela arca. Obviamente sem esquecer daqueles que estavam próximos, da sociedade que estava lá. Mas lembrando sempre, eles esqueceram, eles não quiseram aceitar a Jesus. Mas a parte de Noé, a parte de sua família havia sido feita. Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se quisermos amar como Jesus, seguindo seu exemplo, devemos nos crucificar a cada instante, negando nosso orgulho, direitos e pecados para expressar amor. É óbvio que os filhos de Noé também, sua mulher, suas noras, eram pecadores. O pecado havia entrado no mundo desde Adão e Eva. Mas eles não deixavam com que o pecado deles transpassasse o amor que eles tinham por Jesus, o amor que eles tinham por Deus. Muito pelo contrário, se humilhando, entendendo que eles não eram nada, construíram aquela arca e utilizaram e fizeram daquela arca um lugar de salvação. Negar a si mesmo é dizer não para as nossas próprias vontades. Só por amor podemos fazer isso. E eu queria que você se perguntasse agora, meu querido, aí na sua casa, você seria capaz de sacrificar algo por amor? O amor só é completo quando não vê dificuldades. Eu sei que talvez hoje você esteja vivendo uma situação que você não queria viver. Ninguém gostaria de viver essa situação. Mas com amor poderemos passar por essas dificuldades. Por amor ao próximo, por amor aos nossos irmãos, à nossa família principalmente. Podemos passar por qualquer coisa. Mas só podemos amar se nos sentirmos capacitados por Jesus. Devemos lembrar sempre que Jesus nos capacita a amar. Concluindo, refletir sobre o amor nessas 3 dimensões a partir da cruz e lembrando sempre da vida de Noé e da sua família, isso tudo nos leva a compreender o que é o verdadeiro amor. Jesus ensinou a ordem de prioridades para amar. Amar a Deus, amar ao próximo e só aí amar a si mesmo. Jesus colocou o amor próprio em último lugar para mostrar que o verdadeiro amor vem de Deus para o homem e então do homem para Deus. Em qualquer relacionamento, esse conceito é válido. Primeiro, as duas pessoas precisam amar a Deus. Sua família precisa amar a Deus. E segundo, precisam amar um ao outro. E só depois amar a si mesmo com disposição de se doar pelo próximo. Deus criou a todos nós como sua imagem e semelhança, como prova de seu amor, para que quando nos contemplasse, lembrasse da sua própria pessoa. Este é um exemplo de amor nas 3 dimensões da cruz: vertical, horizontal e central. Sem amar a Deus, ninguém pode amar ao próximo, que também é semelhança de Deus, claro. Sem amar o próximo, não é possível amar a si mesmo como imagem de Deus. Sem reconhecer a semelhança divina em si, através do amor próprio, não se ama a Deus. Que seja o nosso desejo amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e só depois amar a nós mesmos. Aí sim, conseguiremos passar por toda e qualquer situação adversa que queira vir sobre nós. Novos céus, uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face veremos, exaltaremos sua glória e majestade. Glória
gratos, ó Pai, pelos céus que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco, ó Pai, pronto a nos ajudar, ó Deus, e pronto a nos sustentar, ó Deus, naquilo que a gente precisa, ó Pai. Nós queremos fazer a sua vontade, ó Deus. Nós queremos viver a sua vida em nós, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Salve, meu povo! A gente está aqui para poder dar algumas informações para você de algumas coisas que a gente tem feito durante essa época de pandemia, durante essa época que a gente está aí tendo que ficar dentro de casa, e algumas novidades também que estão acontecendo que você não pode perder. A primeira delas é o nosso PGM. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, a gente está tendo o nosso PGM da Juventude. Você que é jovem e adolescente, você está convidado para participar desse nosso PGM no nosso aplicativo Zoom, que está ajudando muito a gente nessa época de quarentena. Então, se você quer participar, fica ligado porque a gente está enviando o link para os grupos dos jovens e dos adolescentes da IBCNB. E também é interessante que você convide pessoas para estar com a gente também, para poder estar assistindo o PGM, para participar do PGM. Então, toda terça-feira, às 20 horas, PGM da Juventude no aplicativo Zoom. Na quarta-feira, a gente está com uma novidade muito bacana, que é a nossa live das 6, o nosso Instagram IBCNB. A gente está convidando pessoas para estar trocando uma ideia com a gente, para trazer uma mensagem, para poder a gente estar de alguma forma junto e transmitindo alguma mensagem para você que está em casa, que está aí podendo participar de alguma coisa, querendo participar de alguma coisa. Então toda quarta-feira, a partir das 18 horas, nossa live das 6. Também nas quintas-feiras está acontecendo nosso estudo bíblico aqui no YouTube também. E a gente está disponibilizando um vídeo com estudo bíblico feito pelo nosso pastor. E a gente também está compartilhando um roteiro no nosso grupo Comunica IBCNB no WhatsApp. E no domingo, às 9 da manhã, está acontecendo nossa EBD dos adultos e dos jovens. E às 11 horas, está acontecendo a EBD dos adolescentes. E um pouco mais tarde, às 19 horas, nosso culto, como você já está acostumado a assistir aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Boa semana. Que Deus abençoe cada um.
veremos Ele